Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Direitos Humanos, a nossa aula de número 15. Na nossa aula de número 15, nós vamos tratar de dois temas. Nós começamos a falar agora sobre os direitos humanos contemporâneos, ou seja, nós percorremos aí ao longo das nossas aulas, desde o contexto histórico até a formação do que hoje nós conhecemos, como teoria dos direitos humanos. Também percorremos aí os documentos principais, como, por exemplo, a própria Declaração Universal, os pactos de 1966, percorremos aí os órgãos, que compõem tanto o nosso sistema global quanto o nosso sistema regional, os nossos sistemas regionais, em especial o nosso, o sistema americano de proteção de direitos humanos. E também, nas últimas aulas, falamos sobre as cortes, a diferença entre convenção, comissão e corte. Então, entendido essa organização global que nós temos sobre organismos de proteção dos direitos humanos, nós começamos a tratar agora de uma forma um pouco mais específica sobre temas vinculados a direitos humanos, e que são chamados de direitos humanos contemporâneos, porque trazem assuntos, temas, grupos sociais mais contemporâneos, ou seja, discussões recentes sobre o tema. E hoje nós vamos tratar, primeiramente, sobre a diferença entre minorias e grupos vulneráveis, e depois, já dentro desse contexto de grupos vulneráveis, trataremos sobre os direitos humanos das mulheres, ok? Então, vamos começar aí com as nossas definições. Primeiramente, sobre minorias e grupos vulneráveis. Bom, minorias e grupos vulneráveis, pessoal, elas não são sinônimos, embora muitas vezes é muito difícil a gente separar essa categoria exatamente entre o que são minorias, o que são grupos vulneráveis, porque em alguns casos, inclusive, um está dentro do outro. Vamos começar com minorias. Primeiramente, a gente não pode cair no erro de pensar que minorias são poucas pessoas, porque muitas vezes, erroneamente, o conceito de minoria é associado a um grupo pequeno. E não, minoria não tem nada a ver de quantidade de pessoas que fazem parte desse grupo. Vamos aí ao nosso slide que temos a definição. Então, minorias são grupos de pessoas que não têm a mesma representação política que os demais cidadãos de um Estado, ou ainda que sofrem histórica e crônica discriminação, por guardarem entre si características essenciais da sua personalidade, que demarcam a sua singularidade no meio social, tais como etnia, nacionalidade, língua, religião ou condição pessoal. Possui identidade própria. E aí, como exemplo, estão os povos indígenas, os negros, a comunidade LGBTQIA+. Vocês estão percebendo aí no slide que eu coloquei algumas palavras em negrito. Representação política, sofrem histórica e crônica discriminação e possuem identidade própria. Ou seja, pessoal, esses grupos sociais denominados minorias são aqueles grupos que historicamente só conseguiram direitos à custa de muita luta. E até hoje esse processo ele continua. É aquela história de um passinho a cada dia, não pode esmorecer, todo dia precisamos estar reivindicando direitos, ok? Então, esses grupos, essas minorias se caracterizam por isso: pouca representação política, possuem uma característica, uma identidade própria com que faz que esse grupo busque direitos específicos para a sua categoria. Isso são minorias. Por exemplo, eu falei dos negros. Eu comecei dizendo que a gente não associa o conceito de minoria a um grupo pequeno. Se nós juntarmos, pelo próprio censo do IBGE, as pessoas que se autodenominam negras no Brasil, elas são maioria em número populacional. Entretanto, quando nós olhamos o processo histórico da luta e conquista de direitos pelos negros do Brasil, nós vemos que eles sempre estão num processo de luta por direitos. Percebe a diferença? Então, não é quantitativo. Já grupos vulneráveis. O que são grupos vulneráveis? Olha aí. São as coletividades mais amplas de pessoas que podem ou não pertencer às minorias.
eis que não necessariamente são possuidoras de uma identidade coletiva específica, necessitam, não obstante, de proteção especial em razão da sua fragilidade ou da sua indefensabilidade ou ainda, eu diria, da sua hipossuficiência. Exemplo, mulheres, pessoas idosas, alguns autores que caracterizam as pessoas idosas como minorias. A grande, parte dos autores os coloca como grupo vulnerável. Crianças, consumidores, pessoas com deficiência, população carcerária, refugiados. Então, vejam só, eu posso ter, por exemplo, pessoas com deficiência, elas possuem uma identidade própria, certo? Por isso, além de pertencerem a um grupo vulnerável, elas também são caracterizadas como minorias. O que isso significa? Que um grupo de vulneráveis pode ou não estar dentro de um grupo de minorias. Então, minorias é bem específico, enquanto grupos vulneráveis, a vulnerabilidade, ela pode estar associada a um critério. Pega aí consumidores. Todos nós conhecemos o Código de Defesa do Consumidor. E lá no Código de Defesa do Consumidor está prelecionado que o consumidor ele é hipossuficiente em relação ao prestador de serviço. O que isso caracteriza? Veja, não importa se esse consumidor ele é mulher, seja homem, idoso, se esse consumidor, por exemplo, for da comunidade LGBTQIA+, não importa. O fato dele ser consumidor numa relação de consumo, ele é um grupo vulnerável. Ele é uma minoria? Não. Ele não é um grupo que possui uma identidade própria, não. Ele possui uma condição em relação a um outro grupo, o grupo do prestador de serviço, por exemplo. Percebe? Então, grupos vulneráveis são mais associados à coletividade e, principalmente, eles não possuem uma identidade própria, e sim uma condição própria. A mesma coisa, mulheres, por exemplo, tá? Então, continuando aí. Então, há grupos que pertencem aos dois, ou seja, são minorias e são vulneráveis. Não necessariamente, todo grupo vulnerável é uma minoria, como eu acabei de explicar para vocês. Então, nós temos uma lista aí de minorias e grupos vulneráveis. Por exemplo, população trans, ela é uma minoria e é também um grupo vulnerável. Os povos indígenas ou os povos originários, do mesmo modo. A população negra, ela é considerada uma minoria, dado o seu contexto histórico dentro do Brasil de lutas. Populações idosas, como eu falei para vocês, há autores que classificam só como grupos vulneráveis, outros também os classificam como minorias. Pessoas com deficiência são minorias. População em condição de rua, também são vulneráveis. População carcerária são vulneráveis. Juventude negra e periférica pode ser um grupo de minorias porque está incluída dentro das populações negras. Então, varia um pouco essa definição, não existe uma regra básica, não é matemática, 1 mais 1, ou é esse ou é aquele, não. Como eu disse, há autores que, inclusive, divergem quanto a essa classificação. O importante é entender o conceito delas. Dentro aí de quando a gente fala, então, de direitos humanos, qual é a regra principal justamente por que essas pessoas, sendo minorias ou grupos vulneráveis, são protegidos, ou seja, possuem um plus em relação aos demais grupos ou às demais pessoas da mesma sociedade. A nossa Constituição Federal tem lá no artigo 1º, todos são iguais perante a lei, ok? Importante, dentro da nossa Constituição, o princípio de igualdade, vocês já devem ter estudado isso no direito constitucional, ele se rege pelo direito substancial, ou seja, a igualdade ela está muito mais atrelada ao conceito de equidade, ou seja, eu preciso dar aos menos favoráveis ou aquelas pessoas em situação de hipossuficiência condições para que elas tenham os mesmos direitos do que os demais. Então, por exemplo, a gente fala, eu gosto muito dessa figurinha que vocês já devem ter visto, as concepções sobre igualdade de direitos.
No primeiro quadro, a gente tem ali 3 pessoas de estaturas diferentes e as 3 recebem o mesmo tijolinho aí, a mesma caixinha para subir. Diminui a condição de desigualdade delas? Não, elas continuam desiguais na mesma proporção. Por quê? Porque se eu dou a mesma coisa para todos, quem já tinha mais continua com mais, quem tinha menos continua com menos. Dentro do princípio da igualdade substancial ou da equidade, eu preciso proporcionar a todos as mesmas condições, que é o segundo quadrinho. Quem já está numa condição superior, ele não precisa nada. Ele só precisa manter o que ele tem. Então, eu também não posso tirar nada dele, mas eu não vou acrescentar. Já o menino do meio, veja, para que ele consiga enxergar para além, né, da cerca e ao campo, ele precisou de uma caixa. Isso já deu condições para que ele olhasse por cima, em condições de igualdade do que aquele que não precisou de nada. E da mesma forma, o outro menor que precisou então de 2 caixas para que pudesse observar por cima aí da cerca. Isso é o princípio de equidade, ou seja, é aquela frase que costumeiramente nós ouvimos, né? É tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Ou seja, eu preciso proporcionar a todos condições de chegarem ao mesmo resultado, correto? Então, esse é o princípio. Todos são iguais perante a lei? Sim, mas não no sentido material, e sim no sentido substancial. E aí, por exemplo, nós conseguimos já explicar, como nós falaremos no próximo assunto, por que é que as mulheres possuem uma forma de lei de proteção. Aqui no Brasil temos uma lei específica, que é a Lei Maria da Penha, uma forma de proteção diferenciada em relação aos homens, por exemplo. Mas não são todos iguais perante a lei? Olha, historicamente, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade patriarcal. Portanto, ao longo das décadas, a mulher foi tendo que conquistar espaços que antes eram ditos que não eram seus. Então, dar mais direitos, dar mais formas de proteção, me garante que elas consigam avançar socialmente tanto quanto uma classe que já é instintamente protegida, que é a classe dos homens. E isso eu estou falando da onde? Mercado de trabalho, por exemplo, né? Estou falando aí de convivência, de violência doméstica e tudo mais, ok? Antes de adentrarmos ao tema de forma específica das mulheres, tem um vídeo complementar para vocês assistirem, dando, né, um pouquinho mais de conteúdo sobre as minorias sociais, tá certo? Então, depois vocês, terminando a aula, assistam ao vídeo para complementar o nosso tema. E aí sim, agora entramos nos direitos humanos das mulheres. Embora a nossa Declaração Universal ela já tenha trazido o termo pessoa, né, ou seja, substituído o termo homem, como nós tínhamos na Carta Inglesa, né, dos direitos do homem e do cidadão, a Carta, né, a Declaração Universal, ela já traz esse termo pessoa, ou seja, já não faz mais essa distinção de gênero. Mas, na verdade, o que ocorre? É só lá em 1970 em que os movimentos feministas mundo afora, isso não foi nem tanto no Brasil, fora eles foram muito mais densos, né, muito mais politizados, em que a gente começa a ter aí os direitos humanos voltados ou observados os direitos das mulheres pelo Sistema Global de Proteção. Desde 1975, que a ONU ela instituiu o dia 8 de março como o Dia da Mulher, que imagino que todos vocês conheçam a história do Dia da Mulher, né, sobre o fato das mulheres que acabaram sendo mortas dentro de uma fábrica, justamente porque reivindicavam melhores condições de trabalho. Então, tenho certeza que todos conhecem, mas caso alguém não lembre, né, dá uma pesquisadinha rápida aí que em 5 minutos vocês vão entender o porquê o dia 8 de março é o Dia da Mulher. Então, desde 1975, a ONU instituiu isso. Quando a gente, então, vai falar de regramento, de atos normativos,
O primeiro documento de maior relevância dentro do sistema global de proteção é a Carta Internacional dos Direitos da Mulher, chamada CIDAW. Vocês já devem também ter ouvido esse nome. E ela vai tratar sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Ela foi promulgada em 1979 e justamente é o primeiro documento substancial dentro do sistema global que vai tratar a questão da igualdade de direitos, né, para as mulheres, assim como já era preconizado para os homens. Então, nós temos, sim, uma declaração universal que traz o termo pessoa ao invés do termo homem, isso já é um avanço, mas na prática, o que a gente verificava, né, verifica ao longo da história, que isso não era, essa igualdade, ela não era prática. E aí, junto com os movimentos feministas, como eu disse, da década de 70, então também surge esse documento global, respeitado até hoje, né, chamado CIDAW, que é a Carta Internacional. Ela é a carta com mais ressalvas pelos Estados-membros, especialmente na igualdade do homem e da mulher na família. Olha só, o que quer dizer isso? Principalmente quando nós pegamos países de cultura mais conservadora, onde ainda há aquela diferenciação entre pátrio poder e poder familiar. Veja, a nossa Constituição ela já traz, no 227, sobre o poder familiar, ou seja, tanto o genitor quanto a genitora, eles possuem igualdade de direitos e deveres para com seus filhos, por exemplo. Entretanto, a gente conhece muitas sociedades que até hoje a mulher ela vive numa condição de subjugada em relação ao seu marido, por exemplo. Então, o homem é tido como pescoço, né, como a cabeça da casa, e a mulher é um corpo, ou seja, um corpo precisa de cabeça, precisa de algo que a comande. Muitas sociedades ainda têm essa visão, que é a visão familiar do pátrio poder, né, do pátrio poder patriarcal. Então, essa Carta de 79, ela ainda, muitos desses países extremamente conservadores, eles não ratificaram, ou seja, eles não trouxeram para o seu ordenamento a Carta Internacional de Direitos da Mulher, justamente porque ela vai trazer de forma escancarada essa questão da igualdade de direitos, tanto na esfera de trabalho, mas principalmente na esfera familiar. A mulher ela não é uma propriedade do homem, ou seja, ele não pode usar, gozar e dispor da sua mulher, da sua companheira, como se um objeto fosse. E aí, países onde isso ainda não está tão claro, obviamente não aceitaram, né, essa carta dentro do seu ordenamento. Em 1992, a Recomendação 19, ela integrou a CIDAW, né, a Carta Internacional, sobre o combate à violência contra a mulher. Veja só, a Carta de 79, ela não fala nada sobre a violência doméstica, ela fala sobre igualdade de direitos na família e no trabalho. Em 92, quer dizer, extremamente recente, né, há 30 anos que nós temos, então, o primeiro documento a nível global de forma mais consolidada e específica sobre o combate à violência contra a mulher, a violência como um todo, incluindo inclusive a violência doméstica e familiar. Em 93, nós temos a Declaração e Programa de Ação de Viena, que também vem nesse sentido. E em 94, o Sistema Interamericano, que é o nosso. Então, a gente já sai do sistema global, vem para o sistema regional, que nós temos a Convenção de Belém do Pará, realizada aqui no Brasil, em que essa convenção ela cria um documento também, que é, digamos assim, um dos principais documentos dentro do sistema interamericano, de forma específica, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Em 2003, da mesma forma que o sistema interamericano, né, o sistema africano, ele também cria o protocolo à Carta Africana sobre os direitos das mulheres na África, tá? Em 2011, já mais recente, também o Conselho, né, Europeu
também temos aí o documento da Convenção Europeia, né, para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, ou seja, é só na década de 90 em diante que começa a ganhar força essa discussão de tanto os direitos iguais entre homens e mulheres, mas especialmente a questão de termos o combate à violência doméstica e familiar. Obviamente, no Brasil, o que ganha notoriedade, o documento que nós conhecemos, né, falamos muito dele sempre, principalmente lá na época, né, de 8 de março, a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela vai instituir no Brasil uma lei específica de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. É na Lei Maria da Penha que nós teremos aí as 5 violências definidas em lei. A Lei Maria da Penha, gente, ela não traz crimes contra a mulher. O único crime que ela traz é o de descumprimento de medida protetiva de urgência, que é o artigo 24A. A Lei Maria da Penha, ela vai definir no sistema jurídico brasileiro os tipos de violência contra a mulher. A violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. Então, ela define o que são cada uma dessas 5 violências. Mas quais são os crimes? Ora, os crimes são aqueles que a gente já conhece do Código Penal. A lesão corporal, o homicídio, por exemplo, a injúria, o crime de violência psicológica que foi introduzido agora em 2021 no Código Penal de forma específica, né? É a própria violência patrimonial, que pode tanto ser o furto, como a apropriação indébita, como o constrangimento ilegal, como também os crimes sexuais, como, por exemplo, o estupro marital, né, que é aquele que acontece dentro dos relacionamentos ou de forma diversa, a importunação sexual, por exemplo, o assédio moral no ambiente de trabalho, que daí não é violência doméstica contra a mulher, mas é um tipo de violência contra a mulher, tá certo? Em 2015, nós temos também um grande marco na legislação brasileira, que é a introdução do feminicídio como qualificadora no crime de homicídio. E, como eu disse, em 2021, que foi um dos últimos crimes a serem introduzidos no Código Penal, há o crime da violência psicológica contra a mulher, que é o artigo 147B. Eu estou deixando para vocês um pouquinho para conhecer a história da Lei Maria da Penha. O próprio Instituto Maria da Penha tem um resuminho lá que vai contar, que tem tudo a ver com direitos humanos. Por quê, gente? A Lei Maria da Penha, ela só foi editada e promulgada no Brasil numa situação em que o Brasil recebeu uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós já tivemos a nossa aula que nós falamos qual é a competência da Comissão Interamericana e da Corte Interamericana, lembram? Então, aqui é da comissão, aquela que fica lá em Washington. Então, foi um ultimato que o Brasil recebeu. Ou o Brasil fazia alguma coisa em relação ao caso da Maria da Penha, ou o Brasil seria denunciado na Corte Interamericana. E aí o Brasil segue a recomendação e legisla de forma específica. Então, eu deixei os links para que vocês entendam, inclusive do relatório, né, que foi essa denúncia na comissão Maria da Penha versus Brasil, e que aí vocês lá também no material didático tem o texto para vocês entenderem. Felizmente, devido ao tempo da nossa aula, nós não conseguimos aprofundar, mas é interessante vocês saberem a motivação e aí ler o texto complementar que vocês vão entender. E para finalizar, mais um videozinho complementar aí sobre os direitos das mulheres, o que são e como surgiram. Tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula, falamos de minorias, grupos vulneráveis e também direito das mulheres. Até a próxima aula.